Às vezes a pessoa ela não está conseguindo avançar, ela começa a olhar para tudo, menos para o setor de vendas. Ela terceiriza o setor de vendas. O empreendedor não pode terceirizar, ele não pode delegar. Se tem uma área da empresa que precisa ter o dono, que precisa ter o empreendedor, é vendas. O resto você consegue delegar. Agora, ninguém conta a história do seu produto melhor que você. Ninguém consegue vender a sua empresa melhor que você. Sejam bem-vindos ao Zanoncast, onde eu te ensino a construir negócios milionários. E hoje eu estou com uma pessoa extraordinária que ele saiu de uma dívida de 12 milhões de reais e construiu a maior rede de franquias de cafeteria do Brasil, que é a Cheirinho Bom. Seja bem-vindo, Wilton Bezerra. É uma Obrigado, honra. Cara. A honra é minha, viu? Obrigado pelo convite. Estou muito, muito feliz de estar aqui, viu? Eu que agradeço, cara. E queria que você compartilhasse aqui com o pessoal como é que foi essa sua jornada. Você já veio de família de empreendedores ou não? Conta um pouquinho a sua trajetória. Vamos lá. Bom, eu sou filho de retirantes do Nordeste. Né? Meu pai cearense, minha mãe baiana. E foram para São Paulo. A história da maioria ali dos filhos de nordestinos, né, que foram criados na capital ali em São Paulo. Meu pai veio com 17 anos para São Paulo, minha mãe com 13, trabalhar. Minha mãe em casa de família, meu pai em metalúrgica. E é uma história muito comum ali, né? Não vem de família de empreendedores. Eu fui criado lá num bairro da periferia de Guarulhos. E filho realmente minha mãe do lar, meu pai empregado ali de metalúrgica, vivendo aquela realidade da periferia ali de Guarulhos, da construção. E a gente percebia que, na realidade, empreender seria a nossa grande oportunidade de ascensão. Então, nosso primeiro empreendimento, eu falo sempre, foi vendendo cocada na rua. Uhum. Eu e meu irmão, minha mãe fazia cocada em casa e meu irmão ia vender cocada na rua, nos bares, de porta em porta. E meu pai levava cocada para vender na empresa que ele trabalhava. Eu gosto de contar a história da cocada, porque eu falo que meu pai já era um gênio do marketing naquela época. Na empresa que ele trabalhava, ele criou o dia da cocada. O cara que fazia aniversário tinha que pagar cocada para a empresa inteira. Só que a empresa tinha mais de 200 funcionários. Então, todo dia ele vendia cocada pra caramba na empresa. Então, não eram empreendedores, mas eram pessoas que precisavam de renda extra para compor ali o orçamento para ter uma vida um pouquinho melhor. Então, eu vi isso acontecendo na minha família. Meu avô plantando e vendendo legume, meu pai vendendo cocada, minha tia vendendo sapato. Eram autônomos ali, mas todos tinham um emprego e faziam isso como renda extra. Não era aquele empreendedor raiz, não vivia do empreendedorismo, mas já tinham essa veia de venda. E eu fui reconhecer isso, Rei, já adulto, cara. Porque ali quando as pessoas me perguntavam muitas vezes se eu tinha empreendedores na família, eu não conseguia entender. Mas já eram empreendedores, né? Já eram pessoas que estavam ali fazendo a renda extra deles, né? Então já veio um pouquinho, a sementinha foi implantada lá cedo. Cara, aproveitando dessa época que você vendia cocada na rua, eu também vendi, né? Comecei vendendo produto para emagrecer, de porta em porta. E eu para engordar. Você para engordar. E eu tirei, assim, várias lições daquela época que eu uso hoje nos negócios. Quais foram as principais lições que a rua trouxe para o seu business hoje? Cara, primeiro que você não pode fazer asepsia. Todo mundo pode ser seu cliente. Você não sabe o que a pessoa sonha, o que ela tem no bolso dela, a quantidade de dinheiro que ela tem. Então, você tem que falar com todo mundo. Você tem que estar disponível para falar do seu produto e oferecer para todas as pessoas. E a cocada lá, de fato, me ensinou isso. Porque tinha lugares que eu achava, esse cara não vai comprar. Eu, pequenininho, já pensava assim, mas esse cara não vai comprar. Eu julgava. E depois eu fui entender que, na realidade, todo mundo poderia ser meu cliente. E eu acho que passa muito por aí. A gente, às vezes, fica muito focado em nichar demais, falar demais com um determinado público ou de uma determinada forma, sendo que, na realidade, a gente poderia falar para mais gente, falar de maneira mais ampla e atingir muito mais gente. Então, não julgar o bolso do cliente, não escolher necessariamente o tipo de cliente que você quer vender, eu acho que isso é um bom aprendizado que vem dali. Não, muito bom. Antes da gente falar o como, né, eu queria só reforçar aqui para quem está aqui e não conhece ainda a Cheirinho Bom,
A Cheirinho Bom são quantas? São mais de 800 lojas Nós hoje? chegamos agora em 900 franquias, 900 e pouquinho. Até anteontem era 900, agora eu acho que são mais. 900 franquias, faturamento de quanto anual? A gente rede? passa de meio milhão. Meio bilhão. Meio bilhão de Meio faturamento. bilhão. Hoje vocês têm fazenda própria, vocês plantam café, Sim. vocês contrataram o Michel Teló para ser garoto propaganda, Sim. construindo um negócio extraordinário. Sim. Mas isso tudo é muito legal. Mas como tudo isso começou? Conta pro pessoal aí lá do comecinho, assim. Então você começou vendendo cocada na rua. E a história da cafeteria nasceu da onde, essa Vamos ideia? lá. Eu entrei no franchising há em torno de uns 15 anos, um pouco mais de 15 anos. Em outros ramos, na realidade eu tinha uma empresa de produtos naturais. A gente tinha loja própria, fabricava alguns produtos e vendia. E muita gente perguntava assim, como que eu faço para vender esses produtos? A gente percebeu que existia a oportunidade de licenciar. Eu não conhecia franquia. Não era uma palavra, um tipo de negócio comum na minha cabeça. E aí mas eu tive a oportunidade de estudar, entender um pouquinho desse mercado. E aí nós franqueamos uma empresa que eu tinha lá atrás de produtos naturais. Ah, era de produtos naturais. Outra empresa. Em São Paulo. Em São Paulo. Isso ainda em São Paulo, com outros sócios, outro universo. E aí, há 11 anos atrás, exatamente, eu tive a oportunidade de ir para Minas Gerais e adquirir umas empresas no segmento de estética, lá em Minas Gerais. Algumas marcas no segmento de estética. Foi quando eu encontrei o Eduardo, meu sócio. Ele veio de Belo Horizonte para Varginha e eu vim de São Paulo para Varginha. A gente ali teve a oportunidade de começar o nosso negócio junto, a partir dali. Só que era no ramo de beleza e estética. O que vendia? A gente tinha clínicas de depilação. Clínicas de depilação. Tem até hoje. É unidade... vocês são franqueadores? Aí era franquia já. É a Depilice, né? A gente tem a marca Depilice e a Beauty Bee, que são duas redes de depilação e beleza. Que bacana. Então não tinha nada a ver com café. E essas marcas, elas cresceram. E a empresa tomou corpo. Só que a gente estava no sul de Minas aí. Aí você tá ali no sul de Minas, aquele jeitinho mineiro. O lugar que se produz o melhor café do mundo. Café especial da Serra da Mantiqueira. A gente viu uma oportunidade, de fato, de levar o café especial para casa das pessoas. Por quê? O café que se consumia, agora ainda se consome muito um café no Brasil de quinta qualidade. Que tem mais casca e galho e pedra do que café bom. O café que tem ali é café de baixíssima qualidade. A gente viu a oportunidade de levar um café de qualidade num preço acessível, porque a gente estava direto na fonte, para todos os lares brasileiros. Aí a gente começa, assim, a Xerimbão. Um quiosquinho com café, pão de queijo e doce de leite. Se o cliente pedisse um café com leite, não tinha. Era só café. Nossa estratégia, é genial esse negócio, nós vamos arrebentar. A gente achava que ia ser um grande sucesso desse jeito. Mas o mix era muito pequeno. A gente foi para o mercado com o modelo assim, não funcionou, cara. Não funcionou. Mas ali foi o start inicial da marca. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou, não só na Cheirinho Bom, mas também nas outras empresas que vocês compraram? E no começo, quais foram os maiores desafios? Cara, primeiro, para quem está em produto, empresa de produto, é escala. Porque você precisa fabricar, você precisa criar, aí você precisa comprar embalagem. Embalagem nunca vende de 5 unidades, de 500 unidades, é 5 mil, 10 mil, 20 mil unidades. Aí você precisa embalar e escalar. Você não tem capilaridade suficiente para vender lá na ponta. Então, escala é sempre o maior desafio para quem trabalha com produto. A gente perdia muito produto. Fabricava, não conseguia vender, vencia. Até você achar o ponto que realmente você consegue escoar o que você fabrica, leva bastante tempo. Então, esse eu acho que é o maior desafio. Acertar e depois entender o perfil do ponto comercial, o perfil do público que vai consumir o seu produto e acertar o time, né? Nessa hierarquia, assim, eu acho que esses são os principais desafios. E foram os nossos no início, né? Você chegou a pensar em desistir alguma vez durante a jornada? Pensei bastante. Eu acredito que, de vez em quando, até hoje, né? De repente, o momento que você tá ali, você fala, caramba, hoje... Não é todo dia que você acorda 100%. E eu acho legal falar isso pra galera, né, Rei? Sim, Porque, poxa, a gente... Empreendedor gera aí... Hoje a gente tem mais de 5 mil empregos gerados dentro do nosso ecossistema. É muita gente. Então a gente sabe da nossa responsabilidade. Mas tem dia que você acorda cansado. Tem dia que você tem que resolver problemas que parece que não tem solução, né? E é óbvio que não é todo dia que você está extremamente motivado para fazer tudo que você tem para fazer. Tem dia que você fala, caramba,
Será que ainda eu preciso fazer isso? Eu acho que principalmente quando você constrói na pessoa física, você já tem uma vida estável, aí você começa a pensar, fala, poxa, mas será que faz sentido? Será que eu preciso continuar me esforçando tanto? Aí a gente lembra do propósito. Aí a gente lembra do porquê a gente começou. E a gente volta com tudo, né? E aí sempre foi assim, momentos de desafios, claro, pensamos em desistir, principalmente nos momentos que a gente estava completamente endividado e a gente não sabia como resolver. A verdade é essa, a gente olhava para o tamanho da nossa dívida, olhava para o negócio, para o retorno que o negócio dava, o tamanho da dívida e falava, não, a conta não vai fechar. Aí nesses momentos, sem dúvida alguma, a gente pensou muito em desistir, né, cara? E me fala uma coisa, como que você conseguiu quitar uma dívida tão alta, cara? Olha, tem alguns fatores, mas o principal, tem que vender. Eu falo que vender não resolve 100% dos problemas, mas resolve 99%. Então, ao invés de focar em reduzir custo, ao invés de focar em organizar processos, ao invés de ficar focado em aumentar a margem com faturamento pequeno, você vai aumentar a margem de nada. A gente entendeu que a gente precisava botar nossa energia em venda. Então, essa é uma dica para quem está assistindo a gente, cara. Às vezes a pessoa ela não está conseguindo avançar, ela começa a olhar para tudo, menos para o setor de vendas. Ela terceiriza o setor de vendas. O empreendedor não pode terceirizar, ele não pode delegar. Se tem uma área da empresa que precisa ter o dono, que precisa ter o empreendedor, é vendas. O resto você consegue delegar. Agora, ninguém conta a história do seu produto melhor do que você. Ninguém consegue vender a sua empresa melhor do que você. E aí a gente entendeu isso. Vamos colocar toda a nossa energia para a expansão. Porque a expansão e o crescimento da rede vai resolver o nosso problema. E vai fazer o negócio dar certo. Porque aí você cresce como rede, cresce como marca, chama a atenção do mercado, vem muito cliente, o franqueado ganha mais dinheiro. Quando o franqueado ganha mais dinheiro, a gente expande mais e aí você entra num ciclo virtuoso, né? E foi focado em venda, em primeiro lugar. Focamos nisso. Eu sempre falo que tudo na vida são vendas. Tudo. Eu nunca vi, o YouTube, nenhuma empresa que quebrou por excesso de venda. A não ser que o cara vendeu sem margem nenhuma, mas se o cara tiver uma margem mínima ali... Vive do giro, mas não quebra, né? Vender muito, não tem como. Agora, você pode ter o operacional perfeito, a gestão perfeita, a tecnologia perfeita, sistema perfeito. Se não vender, já era. Não tem questão jeito. de tempo, vai afundar. Exato. E foi isso que a gente entendeu. E eu tô falando, e eu sei que tem gente em casa pensando, mas eu vendo. Mas às vezes você não tá colocando a energia que você precisa para vender. Tem que colocar mais força aí. Tem que melhorar os processos. Eu falo que muita gente pensa no funil de venda, né? Como converter, captar, comunicar. E aí aqui no fundo do funil, que é a hora de converter a venda, de pedir a venda, de fechar o negócio, que é a hora que você entra no jogo, você não está preparado para vender. Então você tem um discurso bonito, tudo isso, e na hora de fechar a venda, você não está preparado para isso. Então tem que olhar no detalhe para esse processo de vendas, sem dúvida alguma. Uma outra coisa que foi muito importante aí nessa época foi investir em desenvolvimento de lideranças. Até esse momento que a gente estava endividado, cheio de problema, a gente não tinha focado em desenvolver pessoas. A empresa era basicamente os sócios e um monte de gente trabalhando. A gente não tinha colocado energia nisso. Então esse foi um divisor de águas número 2. Número 3, a gente tinha mais sócios na época. Então, nós éramos em 3 partes. E aí, a saída de uma parte de sócios também foi importante no nosso desenvolvimento. Não que eles fossem um problema, mas a empresa ficou mais leve para seguir. Ficou mais organizada. A gente conseguiu ter mais velocidade para fazer as coisas. Então, assim, focar em venda, desenvolver liderança e organizar toda essa parte societária é importante. Porque a cultura é o líder. A cultura de uma empresa, ela nasce com o dono. O pessoal fala, vamos implantar a cultura na empresa, vamos criar um processo. Não, cara, você é a cultura. Então, quando você tem uma sociedade que ela não é equilibrada, a cultura da empresa vai ser desequilibrada também. A partir do momento que você olha e organiza todo esse aspecto de sócios, a empresa vai fluir também, porque a empresa é o exemplo dos donos. Não tem jeito, não tem como ser diferente. E aí, nessa mudança societária ali em 2020... mudou tudo. E a virada de jogo, para nós, foi ali justamente no início da pandemia, a grande virada. Até ali a gente vinha crescendo
investindo, desenvolvendo a empresa, criando todo o ecossistema, mas vinha carregando dívida, vinha crescendo muito alavancado, acima do que a gente tinha capacidade já naquele momento. A empresa tinha crescido como estrutura, mas a gente estava bastante endividado ali. E a virada foi ali bem no início da pandemia. Eu falo que, obviamente, a pandemia foi um momento terrível, mas foi a partir do início da pandemia foi o momento que a gente mais cresceu. Mais cresceu. Uma virada. Muito bom. E, cara, a gente estava até conversando sobre isso aí ontem. Eu percebo que na sua rede você tem muitos franqueados que tem mais de uma unidade. Sim. 2, 3 unidades. Para quem está pensando em ser franqueado, ou que já é franqueado de alguma rede, qual que é esse momento de pensar na segunda unidade? Qual seria esse momento ideal? Ó, eu acho que ninguém entra no negócio para ser pequeno, né? Não é possível que alguém abra um empreendimento para ficar pequeno. Então, a cabeça tem que ser, vou abrir minha loja. Assim que minha loja atingir o ponto de equilíbrio e começar a dar algum retorno, eu não vou colocar esse retorno na poupança. Porque a cabeça, às vezes, como é errada do empreendedor. Ele vai, investe para abrir o negócio começa a dar lucro, ele pega esse retorno e coloca lá na CDI. Não tem nada que dê mais retorno do que o empreendimento. Não tem nada que faça uma pessoa crescer realmente financeiramente na vida e dê laço para uma pessoa do que empreender. Então, eu fiquei a vida inteira juntando aquele dinheiro para empreender. Consegui empreender, meu negócio começou a dar resultado. Passou do ponto de equilíbrio, já é hora de você começar a investir na segunda unidade. O que você estiver tendo de margem ali, lógico, você vai tirar a parte do seu sustento, tudo isso, você investe para isso também, mas a margem do negócio já tem que ser para continuar avançando. Então, o que eu falo sempre para meus franqueados passou do ponto de equilíbrio, já planeja a segunda unidade, começa a avançar. E tem sido fantástico, assim, muitos franqueados, 28% da rede tem mais de uma loja hoje. Muito bom, muito bom. E hoje, falando do seu modelo de negócio, quais são os modelos que vocês têm? Qual que é o investimento para poder montar uma franquia de vocês? Falando de Xerimbão especificamente, a gente tem modelo de loja, de shopping, rua e quiosque. Basicamente, a gente implanta. O investimento inicial é o mesmo para todos, não muda muito. Muita gente pensa, eu vou montar um quiosque que é mais barato. Mas não é. O quiosque precisa de uma estrutura e um quiosque pequenininho não vai dar o resultado que você precisa. Então, normalmente, quando a gente monta um quiosque, vai para o shopping, monta área de mesas e cadeiras, monta uma estrutura bem bonita. Então, o investimento é muito parecido. Fica em torno de 300 mil hoje para montar uma Xerimbão. 300 mil. E o ponto de equilíbrio, quanto que a pessoa precisa faturar para poder chegar naquele ponto de abrir a segunda unidade? A partir de 30 mil, o franqueado já começa a ter rentabilidade. 30 mil de faturamento. 30 mil de faturamento. Muito já começa bom. a ter lucratividade já. Muito bom. E hoje, me fala uma coisa. Eu vi que vocês cresceram muito, Sim. né? E eu vi que você veio com seu avião particular para cá também. Te convidei, né? Ontem a gente fez nossa imersão empresarial, que a gente faz aqui na empresa, leva o pessoal depois lá para minha casa. E você veio com o seu avião. Sim. E eu lembro que no meio da pandemia, a gente se conheceu num evento. Exatamente. Por que vocês decidiram ter um avião? Conta pro pessoal aí, como foi essa virada de chave? Cara, primeiro eu até vou falar sobre o evento de ontem. A imersão que você faz, o pessoal que tá assistindo a gente que tem que participar, cara. Eu vim como convidado para ser conselheiro, mas assim, alto nível, viu? Parabéns já, Obrigado, parabenizando aqui viu? publicamente, Obrigadão. incrível. E aquela parte que você faz na sua casa é fabuloso. Porque é legal as pessoas verem, né? A realização. ambiência, Cara, né? fantástico. Parabéns pela casa também. incrível. Obrigado. Nós estávamos no evento, né, em Minas Gerais. Você foi ser mentor nesse evento. Era um evento do Kaiser. E eu fui lá meio de paraquedas. Não sabia muito bem do que se tratava. Me convidaram, eu falei, vou. Cheguei lá, você e o Gustavo chegaram. Cada um com um Rolex, dando de presente. Rolex, cara. Você estava dando Rolex. Eu falei, cara, esses caras dando Rolex de presente no meio da pandemia. Se ele me der esse Rolex, eu pago boa parte da minha dívida já. Eu pensando ali, né? Mas enfim, me chamou a atenção. Você palestrou e aí você falou, tô indo em São Paulo e já eu tô aí. Eu falei, questionei lá, eu falei, como é que o cara vai em São Paulo? Eu gastei 10 horas de caminhonete, pra chegar aqui. E eu não tô em São Paulo, já tô em Minas. Como é que o cara vai lá? Aí o pessoal falou, não, ele vai no avião dele. Vai pegar o helicóptero aqui, vai até o aeroporto, no aeroporto vai pegar o avião dele, vai palestrar e vai voltar. Cara, ali naquele dia, exatamente, nós tínhamos 10 milhões de dívida. Naquele dia eu tinha
falei, caramba, bicho, eu com 10 milhas de dívida aqui, esse cara andando de avião aí pra cima e pra baixo, mas me inspirou, cara. Eu falei, mas eu vou ter um avião. Eu vou ter um avião, é possível. Você contou suas histórias. Lá você contou que você vendia produto de saúde, que você usava aquele bottom, né? Você até contou, né? Ficava perseguindo os gordinhos na rua, né? Tudo aí. Eu falei, pô... O cara começou aí, por que eu não posso? Se eu já cheguei aqui, eu vendia cocada. Eu já tô aqui no meio desses caras. Então, daqui pra lá é possível. Então, me inspirou muito, de fato. O Kaiser também tinha o avião dele. A gente começou a trocar ideia. E aí você trocou o seu, a gente ficou olhando. E esse foi a fonte de inspiração, assim. Muita gente às vezes fala, Rei, que a gente não pode mostrar o que a gente conquistou, ou as pessoas que a gente ajuda, que a gente não deve fazer esse tipo de coisa, mas eu acredito que devo, cara. Porque isso inspira muita gente. Às vezes o que você fala não é tão significativo quanto uma coisa que você conquistou, uma conquista sua. Motiva demais. Então, foi um fator de motivação. Eu falei, não... A gente precisa do avião para trabalhar, porque eles usam para trabalhar a gente também. Né, que barco e às vezes um carro de luxo, por exemplo, uma Ferrari, um Porsche, é algo que, cara, não faz diferença pelo branding, mas não é algo que você vai usar para trabalhar, né? Apesar de que eu adoro barco também e carro, enfim. Mas o avião é ferramenta de trabalho. O que mudou no negócio depois da aviação, assim? O que mudou? Cara, muito mais dinamismo para fazer as coisas. Tanto que eu estava ontem numa reunião em São Paulo. Cheguei à tarde aqui, fiz o evento com você. Estou aqui com você gravando agora e na parte da tarde estou fazendo reunião em Varginha. Isso. Impossível fazer isso com aeronaves, né, comercial. Não tem como. Um dia estava indo eu e o Eduardo para Goiânia. A gente chegou, o voo foi cancelado, então nós perdemos um dia em São Paulo. Embarcamos no outro dia para Goiânia, chegamos atrasados para o compromisso, e aí depois não tinha voo para voltar de Goiânia e voltamos no outro dia. Então, uma viagem que seria feita em meio-dia, nós ficamos 3 dias para fazer em voo comercial. Foi nesse dia que eu falei também, agora é a hora. Só que a história do avião é interessante, porque quando a gente decidiu comprar, a gente estava virando o jogo já, vendendo, crescendo, estruturando, já tinha contratado o Teló, né? Tava organizando toda a casa. A empresa começava a tomar corpo ali, mas a gente não tinha o dinheiro para comprar aeronave. A gente falou, cara, a gente quer, só que tem que ser nas condições, do jeito que a gente pode. É nessas condições. Se não for assim, não vai. Aí foi incrível, cara. Apareceu nas condições que a gente podia. E aí eu falo que aí começa o elemento secreto, que é o que fez a gente virar esse grande jogo, a mão de Deus na nossa vida. Porque foi do jeito que a gente pediu. E olha só como foi. O cara saiu aqui do interior de São Paulo, era de São Carlos, o cara que a gente comprou o avião. Ele foi levar o avião pra gente fazer a vistoria de compra, né? Ele já foi em 2 aeronaves. Ele foi pilotando uma e o piloto a outra, porque ele tinha certeza que a gente ia ficar com o avião. E ele deixou o avião, montou no outro avião, montou, mineiro é ótimo, né? É o cavalo, né? Subiu no avião, foi embora e deixou o avião lá. Eu só dei o Pix da entrada pra ele. Falou, tá o Pix aqui. Ele falou, depois você me manda os cheques. Nós compramos um avião no cheque. Olha. E ele transferiu o avião pra gente no segundo cheque já. E a gente tinha comprado o avião em 12 cheques. Olha. Então, não é comum, você sabe que você é da aviação, cara. Então, o que você tá comentando, eu vou até compartilhar também. Eu tava... Vamos falar de Deus aqui, né? Porque não tem como construir algo grandioso sem a mão dele. Não. E o primeiro avião não foi grande igual o seu. Você já comprou um avião grande. 6 passageiros. O meu era de 4, o meu primeiro, que era um Cirrus. E quando eu fui comprar esse avião, eu estava olhando um prata. Olha só, pessoal. Independente de religião, eu quero que vocês abram a mente aí. Porque o mundo espiritual é mais real do que essa mesa aqui. E eu tinha recebido uma profecia de um profeta que falou assim, eu vejo você comprando um avião... Olha, arrepia aqui de lembrar. Eu vejo você comprando um avião vermelho. Eu falei, avião vermelho? E eu tava olhando um prateado, branco com prata. Tava tudo certo ali. E aí, na hora que eu precisava colocar uma BMW, que eu tinha um carro... Resumindo, cara, não deu certo esse daí. Fui lá, fiquei animado demais, mas não deu certo. Cara... Passou uns 2 meses, apareceu um outro avião que eu fui olhar. E que cor que era esse avião? Vermelho. E branco. E para ajudar, o cara tinha um financiamento no Safra
que além dele pegar meu carro como entrada, ele falou, eu te passo o financiamento. Transfira. Só que eu fiz uma conta com ele, eu não paguei juro do financiamento. Sim. Porque ele teria que quitar e pagar o juro. Então ele meio que assumiu o financiamento, ele já deu um desconto da entrada. E eu nunca esqueço, cara, eu paguei em 18 parcelas que faltava o restante. Então até nisso, cara, Deus proporcionou, porque, cara, eu poderia até comprar, mas ia meio que sangrar o caixa. Só que nessas 18 parcelas foi pagando com giro. E foi maravilhoso, eu nunca esqueço disso daí. Às vezes você não entende porque as coisas acontecem na sua vida. E, cara, e de verdade, isso eu tô dando só um exemplo do avião, que é algo supérfluo aqui assim. Mas já aconteceram várias situações na minha vida. Você não entende por quê. Cara, não era pra ser, não deu certo aquele avião, porque não era aquele. Não era pra ser. O meu já tava guardado ali. Então é incrível Deus também. som do nosso coração, né, Rei? Eu acho que muita gente às vezes fala, não consigo. Mas é porque talvez dentro do seu coração, o pra quê que você tá fazendo aquilo é pelo motivo errado. E quando a gente faz as coisas pelo motivo errado, não acontece, cara. Então muitas coisas boas acontecem também porque Deus som do nosso coração, ele sabe pra quê que a gente vai usar aquilo. E ontem a gente conversou, Ele cara, sabe pra que a gente vai usar. seu sócio é um cara extraordinário. Pra quem não crê, né, no mundo espiritual, eu queria que você compartilhasse o que aconteceu com ele, cara. Sobre o coração? Sobre o coração. Ele, na realidade, tem um histórico, né? Ele gosta de falar sobre isso. Aquele dia que a gente se conheceu lá naquele evento, foi o dia que a gente entregou nossa vida pra Deus, assim. Foi um evento que transformou a nossa vida. E foi ali que tudo se transformou. E aí, quando eu falo todas as nossas estratégias que a gente fez no mundo físico, na realidade, todas as nossas estratégias foram guiadas, né? Então, a transformação veio dali. O Eduardo era obeso. E ele vivia uma vida bastante sedentária. E eu também não era um cara que estava no peso, não. A gente não tinha preocupação muito com a saúde. A gente vivia uma vida desregrada. E ele começou a transformar a vida dele a partir dali também no mundo físico. E ele virou um atleta, cara. Ele fez Ironman, e eu também sou maratonista, você sabe, eu corro também. Mas ele virou um atleta. E da onde ele saiu para virar um atleta foi uma jornada incrível. Foi construindo tudo isso. E ele chegou, fez o Ironman. Passado o Ironman, a gente estava em São Paulo no evento, fizemos um treino, voltamos do evento, ele foi para casa. Em casa ele começou a passar mal. Foi parar no hospital. O médico falou que era crise de ansiedade. Liberou. Na semana seguinte a gente correu 30 quilômetros ainda, que a gente estava se preparando para uma maratona. Só que ele já estava infartado, cara. Nossa. Estava infartado, com a válvula mitral estourada. E aí, depois desse treino, ele começou a passar mal de verdade. Procurou um especialista. O especialista falou, velho, você não morreu porque Deus colocou a mão na sua vida. Porque você é atleta. E olha só a transformação. As coisas acontecem. Ele não era atleta. Ele se tornou atleta. E o que salvou ele de não ter morrido aquele dia foi justamente essa força e esse caminho que ele começou a seguir a partir do momento que ele entendeu que Deus cuidava da gente, de fato. E aí ele teve que abrir o peito. E trocou, mexeu, fez toda a cirurgia da válvula. E ele tá hoje, já voltou a ser atleta novamente. Tá bem, mas assim, passou muito perto de realmente ir. Mas a gente fala sempre, Deus tem um plano, né? E aí depois disso, eu tenho visto, a gente faz bastante palestra, bastante convidado para eventos. E as palestras dele agora têm outro significado, cara. A nossa, né? Porque quando mexeu na vida dele, mexeu de todo mundo que estava no entorno, né? Mas hoje tem outro significado. Ele não termina nenhuma palestra sem deixar claro do porquê que ele está ali vivo. Ele entendeu que, na realidade, Deus conservou ele aqui porque tem um plano maior para a vida dele e a gente acredita nisso também, né? Então, essa transformação, isso veio também eu acredito, para fortalecer ainda mais a nossa crença de que tudo que está acontecendo na nossa vida tem realmente as mãos de Deus. Eu falo sempre sobre isso, tem coisas que não tem explicação. Ele ter corrido 30 quilômetros depois de estar infartado e continuar vivo, não tem explicação. Não tem explicação nenhuma. Não tem explicação. E nós termos saído de uma dívida do tamanho que a gente tinha e nos tornarmos a maior rede de cafeterias do Brasil, nós estamos em 36º lugar entre todas as franquias, né, de qualquer segmento no Brasil. Da onde a gente veio, e eu, pessoalmente, vendedor de cocada, criado lá na periferia de Guarulhos, chegar nesse lugar, tem coisas que a gente não pode achar que é só mérito nosso. Tem coisas que eu olho claramente e eu consigo explicar. Estratégia de produto, estratégia de venda, posicionamento, suporte ao franqueado, branding. Isso eu consigo explicar.
Agora, tem coisas que eu não consigo. Aí as coisas que eu não consigo, eu sempre deixo claro. As que eu não consigo, eu tenho uma explicação. É Deus que põe a mão dele e faz acontecer. E a gente continua crendo nisso. Eu falo que isso é um estilo de vida. Não, eu não podia ter filho natural, já contei essa história, Sim, cara. Hoje eu tenho 3, sim. todos vieram parto normal, de maneira natural. Sim. Porque, cara, não tem explicação. Não tem Quando não tem explicação, é a mão do pai lá em cima, realmente fazendo. E é como a gente decide enxergar a vida. Porque você pode muito bem procurar uma explicação científica. Se você começar a procurar uma explicação científica para tudo, você vai achar uma série de explicações. Mas a partir do momento que você coloca o óculos espiritual, e aí você começa a enxergar a vida de uma maneira espiritual, aí a explicação muda. Aí você começa a entender o porquê das coisas, o porquê que as coisas acontecem, o para que as coisas acontecem. O que aconteceu para trás fica mais claro do porquê que aconteceu. Isso te traz mais paz de espírito, que você entende que nada é por acaso. E você tem muito mais confiança no que vem pela frente. Então, mudar esse estilo de vida, passar a crer que existe esse mundo de fato espiritual, que cuida da gente, que transforma a nossa vida e que constrói os nossos planos junto conosco, muda completamente a vida de uma pessoa, né? Muda completamente. Hoje você é uma, se você coloca esse óculos, amanhã você é outra, né? Com certeza, com certeza. Muito bom. E falando um pouquinho mais dos negócios, eu queria que você desse uma dica aqui em 2 situações, né? Primeira situação, quem está pensando em comprar uma franquia, qualquer franquia que seja, o que essa pessoa tem que olhar? Qual que é o passo a passo que você daria de sugestão? É aptidão. Aptidão pelo segmento. Eu acho que isso é importante. Não dá para você investir no negócio só porque o seu vizinho está ganhando dinheiro. Ou porque você está vendo que é um mercado em crescimento. Aptidão. Não investir em negócio de moda. Moda, eu digo modinha, passageira. Paleteria. Onda, passageira. Negócio, você tem que olhar a tendência. O negócio está alinhado à tendência, que nem aqui vocês têm. Energia solar, seguro. Cara, isso é tendência. Cada vez mais crescente. Nosso mercado da felicidade, alimentação, beleza, tudo isso é tendência. Então, estar próximo a uma tendência. Quanto mais distante da tendência você está, mais nichado mais moda vai ser. Quanto mais nicho, mais passageiro. Então, prestar muita atenção nisso. Então, perfil. Se é um negócio que realmente está alinhado a uma tendência. Os motivos pelo qual, né, você, de fato, quer investir nesse negócio. Ter clareza, Rei, de que ter um negócio não é simples, mas te dá bastante liberdade. No início você vai ter que trabalhar mais do que provavelmente você trabalhava quando você não tinha um empreendimento, mas ter já essa consciência do que é empreender. Pensar muito bem na adequação do modelo de negócio para o seu perfil. Por exemplo, tem pessoas que têm um perfil melhor para lidar com liderança de pessoas. Então, você vai ser melhor nesse tipo de negócio. Tem pessoas que é o melhor vendedor. Então, uma pessoa que ela, pessoalmente, é uma puta vendedora, falei a palavrão até, mas é uma grande vendedora, por exemplo, ela pode ter um negócio home-based, que ela mesma vai vender os produtos. Que vocês têm esses modelos aqui também. De home office. Então, olhar o modelo, a sua adequação de perfil também é muito importante. Avaliar o histórico da franqueadora. Então, olhar o que ela já fez, quem são os donos, acho muito importante, cara. Olhar quem está por trás do negócio. O que essa pessoa faz, o que ela fez, o histórico que ela tem, o que ela já construiu, os resultados que ela já alcançou. Porque franquia é um modelo de negócio para replicar sucesso. Se o franqueador não é um sucesso, não faz sentido. Então, olha o histórico das pessoas e também olha o histórico dos franqueados, cara. É lógico que quando você vai olhar uma rede, por exemplo, com 1.000, 2.000 lojas, vai ter gente muito bem e vai ter franqueado que não vai estar, às vezes, tão bem. Mas você tem que olhar de uma maneira geral o resultado dos franqueados na ponta também. E outra, compre como cliente. Então, você vai comprar uma Seguralta, por exemplo. Faça o seguro de uma Seguralta, pô, do seu carro. Entenda o processo. Vai comprar um xerimbão, vai tomar um café na loja, pô. Como cliente, não precisa nem questionar franqueado, nada. Nem se apresente, não diga que você quer comprar uma franquia. Sente lá como cliente e verifique se é aquilo que você quer para você, se você gosta daquilo, se o processo da franqueadora é realmente consistente, porque é aquilo que você vai ter depois. Então, acho que essas dicas aí já ajudam bastante aí quem está querendo tomar decisão, né? Com certeza. E nós temos aí, que é a minha segunda pergunta, nós temos o outro lado da moeda. Nós temos empreendedores que têm negócios,
e eles gostariam de saber como se tornar franquia. Então, dentro dessa pergunta, são duas coisas que eu quero te perguntar. Como saber qual é o momento certo de transformar em franquia e quais seriam os passos iniciais para quem quer transformar um negócio em franquia? O que vocês fizeram lá atrás? Bom, o momento certo é você já ter um histórico de resultado do primeiro negócio. É importante que você tenha um modelo piloto. Uhum. Tem muita gente que fala assim, eu preciso ter 10 lojas funcionando ou filiais funcionando para franquear. Não. Mas é muito importante que você tenha uma funcionando e que você teste esse modelo que você tem sem você estar direto operando ele. Que você duplique, que você tenha ali um gerente já, que você consiga fazer o negócio rodar sem você lá. Uhum. Então, documente todos os processos já do que você está fazendo para começar a entender se o negócio é franqueável ou não. Beleza. Esse é um ponto de partida. Avalie se o resultado desse negócio ele é suficiente para você, porque talvez se ele for, ele vai ser para outras pessoas do seu perfil que vão se tornar seus franqueados. Não dá para... Eu não aconselho fazer sozinho formatação de franquia. Lá no início, lá na empresa de produtos naturais, eu tive ajuda de consultoria, eu procurei pessoas especializadas, fiz mentorias. Então, assim, não faça sozinho. Procure empresas que fazem realmente esse tipo de trabalho, mas principalmente, não só que formatem, mas que deem uma estrutura completa de treinamento, de expansão, porque o segredo de uma franquia é capilarizar, é escalar. Se você tem um formato bacana, mas não sabe escalar, não adianta nada. Então, quando você for procurar uma consultoria, não procure uma consultoria que só saiba formatar, mas que também te ensine a expandir, que é os dois segredos do negócio, ser bom de operação e bom de expansão, né? E aí tem todo o processo de documentação. Não arrisque começar... eu vou montar uma loja com meu vizinho, eu vou montar uma loja com um colega, porque tem muita gente que começa franquia assim, não é franquia, né? Libera aí a marca, monta aí. Não faça isso antes, cara. Formate tudo, documente tudo, procure uma empresa que consiga te ajudar, mas que principalmente... Wilton, as consultorias, elas têm consultorias boas no mercado? Tem. Mas se você puder procurar uma empresa que tem consultoria, mas que também é franqueadora de sucesso, vale muito mais a pena. Porque só um consultor que ele sabe formalizar, mas que nunca operou uma franqueadora, ele não vai conseguir te ensinar como uma rede, como um consultor que já expandiu marcas, que já é um sucesso no mercado com as próprias marcas, né? Eu acho que isso é fundamental também. Não, muito bom, muito bom. E que momento que chegou no seu negócio que você começou a crescer, você começou a escalar, você poderia comprar cafés de terceiros, mas você tomou uma decisão de verticalizar, de Sim. você produzir o seu próprio café, comprar as fazendas. Por que você tomou essa decisão? Cara, primeiro, a gente entendeu que o produto principal, aqueles produtos que são os principais da marca, a gente precisa ter na mão. A gente não podia ficar na mão de terceiro. Uhum. Quando a rede começou a crescer muito, a gente entendeu que para dar segurança para o franqueado, a gente precisaria fazer isso. E outra, para a gente ter realmente o franqueado numa posição diferente de outras cafeterias do mercado, colocar ele numa posição de não concorrência, cara. Para a gente conseguir ser mais rápido no desenvolvimento, na fabricação, em todo o processo de criação. Porque inovação é fundamental. Uhum. Se eu estou na mão de terceiro, enquanto eu estou pensando em como que eu vou fazer, criar, para produzir, eu levo meses, até anos, às vezes, para mudar um produto. Quando você tem o ecossistema na mão, você é muito mais rápido. No ano passado, a gente lançou 70 produtos novos. Bom. E a gente só consegue isso porque... Dentro do nosso ecossistema, a gente vem das fazendas, a gente tem todo o processo de cuidado com as fazendas, a gente tem a parte de fabricação dos produtos, a gente tem o centro de distribuição próprio. Então, todo o processo do pé de café até a xícara do cliente é feito dentro da nossa estrutura. Isso dá muito mais velocidade e privilegia o franqueado. O franqueado ele fica sempre num patamar muito diferente no varejo. Isso daí foi algo que em algum momento no negócio de vocês fizeram um planejamento estratégico e colocaram como um objetivo? Isso ou foi por acaso surgiu uma oportunidade ou não?
o negócio começou a crescer muito e vocês fizeram um planejamento estratégico visando já ter as fazendas, a distribuição. Como que foi? Algumas coisas, eu falo que algumas coisas menores foram por acaso, mas a gente teve a gente fez um planejamento, a gente queria. E aí como que a gente fez isso? A gente poderia, a gente não era do agro, né? A gente não era do agro. Então a gente poderia se aventurar no mercado do agro, ou a gente poderia trazer pessoas que fossem desse segmento. Então a gente decidiu incorporar outras empresas dentro do grupo, e dentro dessas empresas vieram justamente 2 hoje que são sócios investidores na empresa conosco, que são engenheiros agrônomos e que já vieram com o know-how. Então isso é uma coisa muito importante. Chega uma hora que você precisa de força, chega uma hora que você precisa de braço, chega uma hora que você precisa de algumas inteligências que se você for buscar e desenvolver vai levar muito tempo. E aí você tem que estar preparado para receber outras pessoas dentro do seu ecossistema para fazer com que esse ecossistema cresça. Então a gente buscou parceiros estratégicos, que hoje são nossos sócios, justamente para trazer esse know-how para dentro de casa. Fez parte de um planejamento, era uma coisa que a gente desejava, mas a gente não sabia como fazer. E aí entra de novo aquela coisa do empreendedor. Tem que fazer, mas eu não sei como. Só que a partir do momento que você está no seu coração, você quer fazer, tem que ser feito, as oportunidades vão aparecer porque você está alerta e aí os caminhos começam a se abrir para você também, né? E foi bem assim. A gente planejou, não sabia como e as coisas foram acontecendo. E a gente conversando ontem, você até comentou que as fazendas em montanha, né? São grandes altitudes que dá a melhor qualidade de café e que a colheita é manual, porque não dá para entrar com maquinário. Exato. Né? E aí você até estava comentando que eu acho que a mulher tem uma percepção maior. Sim. Conta isso daí pro pessoal. Aí. O café especial, normalmente, ele é produzido em grandes altitudes. Então, a partir de 1.200 metros. E aí, quando você vai para uma altitude dessa, dificilmente você tem planície. Então, a gente está lá na Serra da Mantiqueira, nossos cafés são cafés de montanha, então eles são colhidos manualmente. A gente trabalhar com café especial é trabalhar com frutos maduros, uniformes. Então, quando a gente vai fazer microlotes, lotes muito especiais, a gente colhe os grãos na mesma tonalidade, os grãos na mesma uniformidade, no mesmo grau de amadurecimento. E eles têm uma cor. E aí eu estava trazendo um pessoal de tinta falou sobre isso, reforçou o que eu disse lá. Que é a questão de que muitos homens têm um grau de daltonismo, não são completamente daltônicos, mas não conseguem enxergar as cores exatamente. E as mulheres não, a mulher ela enxerga vermelho, salmão, né? Cores que a gente nem sabe que existe. Então na colheita desses cafés muito especiais a gente usa mulheres porque elas conseguem enxergar exatamente a coloração uniforme dos grãos. E aí esse café ele recebe um tratamento todo especial, né? Porque quando ele chega lá na xícara do cliente é uma experiência incrível, né? O café ele é apaixonante. Quando você começa, é como o vinho, né? As pessoas são apaixonadas por vinho. E o café ele tem a mesma ciência por trás. Você tem notas que puxa para o terroir. E você tem cafés com notas de cacau, café com notas de maracujá. E tudo isso está relacionado à amplitude térmica, à região geográfica, à altitude, a como ele é colhido, a como ele é secado, a como ele é torrado. Então tem todo um processo para o café especial. E o bacana é que a gente conseguiu levar esse café especial para casa das pessoas a preço de cafés comuns aí. E esse é um grande atributo da Xerimbão, né? Que é essa democratização do café especial, né? Então passa por aí, é encantador. Vale a pena e tá convidado, já reforçando aqui, a gente tem um passeio lá que chama Caminhos do Café, que a gente leva, é um roteiro por dentro das fazendas. Que legal. A gente tem mirantes, você vai lá ver a parte de secagem de café, vai para a fábrica ver torrefação, vai entender como que é a seleção dos grãos, toda a classificação de grãos. Então, onde que fica essa... Fica em Carmo de Minas, no sul de Minas, ao lado de São Lourenço. São Lourenço. Ao lado de São Lourenço. Legal. Quero ir sim, com Poxa, certeza. vai ser incrível. Tem aeroporto lá, já dá pra pousar já vai. direto, tranquilo. Diretão. Cara, muito bom, muito bom. E eu queria, antes da gente encerrar esse papo extraordinário, eu queria que você falasse sobre sucesso. Você é uma pessoa de sucesso, convive com pessoas de sucesso. Nós estamos num grupo de empreendedores lá de muito sucesso, Sim. pessoas muito grandes. Sim. Quais são as características? Se você pudesse elencar assim, cara, 3 ou 4 características que as pessoas de sucesso têm. Quais seriam elas? Cara, número 1,
resiliência de fato. E não é demagogia ou história de livro. Pessoas de sucesso, a maioria das pessoas que hoje são bem-sucedidas, elas passaram perto da quebra ou quebraram muitas vezes ao longo da vida, cara. Isso eu percebo na maioria dessas pessoas. Número 1. Número 2, você tem que ter humildade intelectual. Tem que aprender, ter humildade para aprender com os outros. Você tem que sentar na cadeira de aluno, você tem que ouvir, você tem que ser curioso de fato. Então, ter essa humildade intelectual, entender que você vai estar sempre aprendendo é fundamental. Uma outra característica que eu percebo é gostar de gente. Porque sozinho você não consegue. Saber liderar pessoas, investir em liderança, ser realmente essa pessoa que desenvolve pessoas é uma terceira característica que eu acredito ser fundamental. E entender que sozinho ninguém faz nada, você tem que ter fé, ter realmente dentro de si algo que seja mais forte do que esse mundo físico que a gente vê por aí. Ter crença realmente em algo maior, em algo superior. Porque naqueles momentos que fisicamente você não consegue mais seguir, você vai ter alguém para te sustentar e para te levar. E nas maiorias das pessoas que eu vejo realmente bem-sucedidas, elas passam por essas características, cara. Muito bom. E você, falando de você está construindo algo extraordinário. Qual é o legado que você quer deixar quando você não estiver mais aqui nesse plano? Eu estou construindo junto com a galera, né, Rei? Primeiro, meu time, meus sócios, a galera, a gente tá lá ralando muito. Eu tenho, falando particularmente, isso é uma coisa que eu venho desde criança. É uma coisa que eu tinha dentro de mim e eu não sabia explicar. Alguém me perguntou sobre isso ontem. Você já sabia que você ia fazer isso? Eu falei, cara, eu sabia que eu ia fazer alguma coisa muito grande e que não era grande em relação a mim. Ela ia ser transformadora. Eu tinha isso, eu pequeno, Rei, eu sentia isso, cara. Eu não sei te explicar como. Eu tinha dentro de mim que eu ia sair de onde eu tava, que aquele mundo era pequeno demais para mim, que eu ia transformar a realidade de muita gente ao meu redor e eu não tinha noção de como eu faria isso. Ao longo da vida eu fui entendendo que eu faria isso a partir da geração de emprego e renda. Então, eu quero ser lembrado pelo cara que gerou milhares de empregos. Meu próximo objetivo com geração de empregos é 20 mil empregos. Hoje a gente gera 5 mil. Então, a gente está a 1/4 do meu grande objetivo, que é a geração de 20 mil empregos dentro do nosso ecossistema. A geração de emprego transforma vidas, cara. Eu estou aqui falando com você, eu tenho 5 mil pessoas que estão tendo, inegavelmente, uma vida melhor hoje, porque lá atrás nós decidimos empreender e fazer esse negócio. Eu quero ser lembrado por esse cara que transformou a vida de muita gente através da geração de emprego e renda, cara. Muito legal, cara. Parabéns aí pela sua história, Obrigado, pela sua trajetória. Quero ir lá conhecer. Pô, tá convidadíssimo. Fazer o tour, levar meu irmão, que o meu irmão Gustavo é apaixonado por café. Comer café na fonte. É isso aí. Valeu, irmão. Tamo Obrigado, junto aí. Reinaldo. Conte comigo, Muito viu? obrigado, viu? Obrigado pelo convite. Sucesso aí. Valeu, turma. Obrigadão.